Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre autoincriminação na apuração preliminar. Quando devo ficar calado? Outra questão, permanecer calado é o melhor remédio? Quando? Será que eu posso me recusar a falar na apuração preliminar? Então, no vídeo de hoje nós vamos bater um papo onde eu vou te contar algumas coisas muito interessantes sobre autodefesa, sobre autoincriminação e algumas práticas, olha, presta atenção, algumas práticas abusivas que existem, a gente vê no dia a dia, né? Nesse dia a dia de quem se vê envolvido em alguma falta disciplinar. Então, digamos que você tenha, de alguma forma, o seu nome envolvido na prática de alguma falta disciplinar de natureza grave. E isso vem à tona de uma forma não explicitada, de uma forma não muito clara sobre a sua autoria, de uma forma que deixou no ar se foi você mesmo que cometeu ou quem foi. Ou seja, a administração pública tomou ciência da materialidade do fato, tomou ciência de que houve uma infração, mas ainda existe uma nebulosidade quanto à autoria. E você talvez seja um ótimo candidato a assumir essa posição. Então a administração pública vai para cima de você ou das outras pessoas suspeitas para se chegar na posição então da autoria. Tinha a materialidade, vamos chegar na autoria. Então fica comigo até o final desse vídeo aqui que você vai compreender algumas coisas que são fundamentais para a sua defesa. Meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, eu sou advogado, especialista em processos e sindicâncias administrativas disciplinares. Então, eu tenho muitos anos aí de bagagem aí de experiência para passar para você. Então, vamos no assunto então? Bom, alguém vai te convidar então, né? Entre aspas, né, esse convite, para ser ouvido em uma apuração preliminar ou em uma sindicância investigativa, que é sinônimo, né? Sindicância investigativa. E aqui é que começa o problema da autoincriminação. Presta atenção, tem que ser vivo, tem que ficar ligado nas coisas. Por que eu digo isso? Vamos lá. Se você diferentemente disso que eu acabei de dizer, já recebe logo de cara um mandado de citação para se defender num processo administrativo disciplinar, tudo bem. Tudo bem que eu digo com relação a quê? A sua defesa, né? A sua autodefesa. Por quê? Se você recebeu um mandado de citação, você deve saber que está sendo então acusado. E do que você está sendo acusado? Ou seja, sabe do que tem que se defender exatamente. E se entender que é melhor se calar, você vai poder fazer isso. Na verdade, vai dever fazer isso, né? É bem melhor que você faça isso, usando o seu direito constitucional do silêncio, né? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Mas, vamos lá, o que muda na apuração preliminar? Por que essa diferença? E por que tomar cuidado com a apuração preliminar? Bom, vamos lá. Legalmente, ou melhor, juridicamente, nada muda. A grande mudança, nada muda que eu digo em relação ao quê? Ao seu direito de permanecer calado. Existe em qualquer instante, em qualquer lugar, em qualquer incriminação. A grande mudança está no jogo psicológico. Esse jogo psicológico entre você e a autoridade apuradora. Presta atenção. Existe uma frase esculpida no cérebro de muita gente que diz assim, você já ouviu falar disso quantas vezes? Quem não deve, não teme.
Quem não deve, não teme. Quem nunca ouviu isso? Você já deve ter ouvido várias vezes isso daí. Bom, eu te conto uma história e te convido para cooperar, certo? Para que juntos encontremos o vilão da história. E você pensa assim, bom, eu não posso deixar de cooperar, né, com a administração pública, porque poderia levantar suspeitas contra a minha pessoa. Afinal, tenho que mostrar que eu nada devo. Então, se eu nada devo, não temo nada, né? Eu não tenho nenhum temor de esclarecer as coisas e então eu vou me apresentar e vou responder o que me for perguntado, ok? Então, é aqui que reside o perigo. Você está mexendo numa área nebulosa, onde você não sabe bem ao certo porque, né, você está sendo ouvido ali, porque inclusive não está sendo acusado ainda de nada. Né? Olha o jogo psicológico. Se fosse um PA, a pessoa ia falar, você está sendo acusado e vai ter que responder a um processo. Você já sabe o que vai fazer. Você já sabe que a acusação é contra você. Então, eu digo tudo isso para você porque uma apuração preliminar ou uma sindicância investigativa é comparada ao inquérito policial. O inquérito policial, aquele que ser chamado lá na delegacia de polícia, equiparado, né? E então esses procedimentos eles não comportam o princípio da ampla defesa no sentido estrito da palavra, ok? Pois não há uma acusação formal. Então, não há uma obrigação legal de tomar todas as medidas que são exigidas para a instauração de um processo administrativo disciplinar. Então, quem é mais antigo que estiver ouvindo esse vídeo aqui vai se lembrar de um seriado, eu lembro como se fosse hoje, um seriado chamado Columbo. Já ouviram falar disso? Quem é novinho não vai saber, mas procura na internet aí. Esse Columbo era um policial super inteligente, né? Um cara muito cabeça, né? Que na verdade se fazia de bobo, né? Ele se fazia de desentendido e perseguia o suspeito do crime durante o vídeo, né? O filme, sem acusá-lo diretamente. Olha lá, apuração preliminar, sem acusar. Não acusava ele diretamente e criava encontros casuais e insinuava aqui e acolá e ia tirando informações até chegar na incriminação e até a prisão do suspeito no caso lá do filme. Era muito interessante, ou seja, eu não te acuso diretamente, mas eu vou te fazendo uma série de perguntas, né? Então, como você não deve, você não teme, né? Então você vai lá e começa a responder. Ok? Então, uma apuração preliminar pode, muitas vezes, seguir uma linha muito parecida desse vídeo, desse filme que eu falei. Então, muito cuidado para não se incriminar em nome dessa crença de que quem não deve, não teme. Isso daí, na verdade, é uma coisa psicológica, verdadeira, né? Que quem não deve, não teme, mas processualmente falando, não é assim, não. Não funciona dessa forma, né? Você tem que verificar os seus direitos, independente, esquecendo essa frase. Você tem direito de saber antecipadamente qual é o objeto da apuração. O que é que está sendo apurado lá? Olha, eu gostaria de saber o que está sendo apurado aqui. Não, olha, nós estamos aqui em apuração preliminar, não vou te responder nada. Aqui o senhor que tem que responder. Não funciona assim. Pode parar ali naquele instante ali, buscar um advogado ou fazer uma petição lá para o chefe e falar, eu quero saber por que estão querendo me ouvir, por que é que estão querendo me ouvir, qual é o fato, quando ocorreu o fato, em que circunstância isso se deu. E se após saber tudo isso, você entender que está sendo incriminado e não souber o que dizer, você pode exercer o seu direito ao silêncio, sem que isso implique em presunção de culpa, porque a boa-fé, ela se presume, e a má-fé deve ser sempre comprovada.
Então, nada de entrar em joguinhos de palavras cifradas e, na dúvida, mantenha o silêncio e procure sempre um bom advogado. Na prática, presta atenção, ó, na prática, o que a gente vê, o que eu tenho visto é muita gente dizer coisas incriminadoras na fase de apuração preliminar, nessa fase que antecede o processo administrativo. Ou seja, isso fica lá gravado nos autos. E embora possa ser tudo desmentido no interrogatório, já no processo administrativo disciplinar, isso ficou ali gravado. É uma versão insatisfatória que está lá gravada. Por que a pessoa iria se incriminar, né, para depois dar outra versão? Fica fraco, fica ruim. Então, na verdade, ninguém está obrigado a produzir provas contra a sua própria pessoa, em qualquer circunstância. Né? Não havendo nenhum receio, não pode haver nenhum receio em macular o relativo dever de colaboração perante a administração pública. Trata-se de um direito público subjetivo, assegurado a qualquer pessoa na condição de testemunha, de indiciado ou de réu. Qualquer pessoa nessa condição que deva prestar depoimento perante órgãos do poder legislativo, judiciário ou executivo tem esse direito. Então, veja aí, que eu te falei até no direito que tem uma testemunha de não se incriminar, iniciar como testemunha e terminar como indiciada. Isso ocorre muito em CPIs, as famosas comissões parlamentares de inquérito. Você vê na televisão lá, é um verdadeiro circo realmente, onde uma testemunha vai prestar depoimento munida do quê? De um habeas corpus preventivo, para não sair de lá presa, por se recusar a falar. Ou seja, onde se faz a lei, não se cumpre a lei. Então, a melhor prática é buscar auxílio de um bom profissional, um bom advogado. Ele saberá mensurar se há como se exculpar respondendo perguntas ou se será necessário e mais salutar manter o devido silêncio. Cada caso é um caso, não existe receita pronta, então preste muita atenção. Então, por hoje nós ficamos por aqui e se você gostou desse conteúdo, dá um like, ajuda a gente aí, dá um like. E se quiser saber mais sobre o nosso trabalho, entre nesse site aqui, ó, www.projudice.com.br. E se deseja saber um pouquinho mais como proceder durante um processo administrativo disciplinar ou uma ação indenizatória, ou tiver dúvida de relevância jurídica, entre em contato conosco, né? Através desse mesmo site. Lá, deixa um comentário lá no site mesmo. Um grande abraço, fique em paz, muita força e energia e até o nosso próximo encontro aqui nesse canal especializado na defesa dos funcionários públicos.